Os jogos e a sociologia são uma relação um pouco explorada geralmente no nosso cotidiano, ou quando explorada é sempre de um viés negativo. Por exemplo, em relação aos ataques que tiveram em Suzano e Columbine, a ideia que se busca é de que, para justificar esses atos, muito remetem à questão de que esses jovens jogavam jogos violentos, como no caso de Columbine, eles jogavam Doom. De Suzano eu não sei quais jogos eles jogavam, mas isso foi citado na mídia também. Existem muitas pessoas que são contrárias a essa visão, principalmente os jovens que jogam mesmo, mas não apenas eles. Como prova um estudo da Universidade de Oxford, que demonstrou que não existe uma relação entre o consumo de jogos violentos e a tendência de despertar agressividade numa pessoa que é aparentemente sociável, normal, amigável e que não faria isso. Sempre se explora para justificar isso algo que vai além dos jogos. É importante a gente enxergar que muitas vezes isso pode ser uma consequência de diversos fatores, que os jogos não são a principal causa deles, inclusive. É muito mais relevante você observar se a convivência com a família dessa pessoa, o meio social em que ela vive, é um convívio positivo, se é um lugar seguro, se é um lugar no qual ela se sente acolhida, ou se é um lugar em que desperta tendências às vezes de agressividade, depressão e outros que levam as pessoas a tomarem essas medidas. Por exemplo, também pode envolver o meio escolar, a pessoa se revolta porque no meio escolar ela sofre bullying, algo assim. Então vai muito além dos jogos. Inclusive foram entrevistados um pai e um filho sobre essa questão de Suzano. O filho respondeu que acha que não existe relação, a causa não é os jogos. O pai concorda com isso, ele não acha que é por conta disso, mas ele revela que possui certo receio em ver o filho jogando esses jogos violentos e etc. Mas isso se deve muito, na minha opinião pelo menos, à questão da má formação das ideias de que os jogos incentivam a violência. Sempre quando você vê na mídia essa questão de que tal jogo foi proibido, como por exemplo o caso do bullying. Anything at all. This place is full of bullies and maniacs. Nonsense! That's just school spirit. Come here. You're a degenerate! To think I trusted you! You're a pig! You've ruined my life! Bullworth is a microcosm for the whole world. I like you, Jimmy Hopkins, but I need you to do something Go for me. away, Jimmy! And boy, that nose of yours, keep it clean. Welcome to Bullworth! Tal jogo apresenta muita violência que pode influenciar o seu filho a ter tendência agressiva, o que pode ser negativo na formação da vida social dele e etc. Mas é pouco observado o viés positivo que os jogos podem trazer para a vida em sociedade. Por exemplo, os jogos online ou outros jogos que te levam a buscar o seu objetivo, uma missão ali. E também ensina um pouco sobre a competitividade, que é muito presente no sistema que a gente vive, no caso do capitalismo, né? O mercado de trabalho é competitivo. Em diversos momentos da sua vida você vai precisar passar por essa competitividade que pode acabar sendo aprendida ali por meio do jogo. Se você é uma pessoa, por exemplo, que teve uma boa formação na escola, um bom convívio com outras pessoas na escola, teve uma boa formação de educação em casa e na escola também, você vai jogar aquele jogo e pensar que ele pode ser uma maneira de você, por exemplo, desestressar. Por exemplo, você está num jogo de tiro, você está matando pessoas, entre aspas, o que é bem entre aspas mesmo, porque na verdade aquilo é um personagem de um jogo, assim como acontece em filmes. Se fosse olhar para isso, a gente teria que dizer que filmes também podem ter levado as pessoas a
de Suzanne e Columbine a terem feito esses massacres, mas o filme não é tão explorado. Então por que gera essa diferença? Essa diferença no caso não deveria existir, mas foi formada no senso comum e deveria ser meio que combatida. Se a gente olhar os lados positivos, a gente tem uma entrevista, eu vou deixar o link dessa matéria toda que eu tô usando aqui para falar nesse vídeo, que fala todos esses pontos, etc. Tem uma entrevista com outro menino, o apelido dele é Juninho. O caso dele, ele morava com a mãe, numa comunidade em que o território era constantemente disputado entre duas facções rivais. Então era um meio violento, mas nem por isso ele se tornou uma pessoa violenta. A escolha dele foi sair da rua para parar de ver aquelas armas na rua, etc. E passar mais tempo brincando em casa com os jogos. Isso levou ele a distrair do mundo lá fora, fugir da realidade cruel, por assim dizer, que ele vivia. Inclusive, ele descobriu e se relacionou com outras pessoas de diversos lugares do mundo por meio de um jogo que chama Transformice. O objetivo do jogo não interessa muito aqui, mas falando brevemente sobre ele, no jogo o seu personagem é um rato que joga online com outras pessoas, e aí todo personagem é um ratinho e você tem que fazer um percurso, chegar até o queijo. Mas o que recebe maior atenção aqui é o fato de que por meio desse mesmo jogo ele conheceu pessoas de outros países, inclusive do Chile, Colômbia, Marrocos. E por meio desse mesmo jogo ele aprendeu um pouco do espanhol e conheceu outras pessoas, então melhorou um pouco a forma como ele se relaciona na vida real. E também ele acabou, talvez, por assim dizer, fugindo um pouco da linha que grande parte dos jovens de periferia, dos aglomerados e etc., que vivem nesse contexto de agressividade e criminalidade, poderiam ter seguido. Ao invés de ir para a vida do crime ou não dar atenção para a escola. Os jogos, não só os eletrônicos, estão diretamente ligados à filosofia, não só nos dias de hoje, como desde a antiguidade. As Olimpíadas tiveram sua origem na Grécia Antiga. O nome Olimpíada tem origem no Monte Olimpo, o local em que os deuses residiam, os deuses gregos. Os primeiros jogos acontecem em 776 a.C. As Olimpíadas foram criadas para homenagear os deuses. Entretanto, não existe na mitologia um deus dos jogos, pois todos os deuses jogavam. Os jogos possuem seus pontos negativos, como o principal dentre eles o vício, mas também tem vários pontos positivos, até mesmo na formação do indivíduo. Todos os jogos têm um ponto em comum, um objetivo. Um jogo sem objetivo é um jogo sem desafios, sem propósito, e isso tira a sua essência. Um jogo precisa de ter seus objetivos e, para que eles sejam concluídos, temos uma série de desafios a cumprir que tem a tendência de ficarem mais difíceis com o tempo. A satisfação de passar um desafio é algo que todos os jogos objetivam. Como Aristóteles disse, ama-se mais o que se conquistou com mais trabalho. Existe uma teoria chamada teoria do flow, em que resumidamente define como deve ser um jogo. Os seus obstáculos devem ser na média, pois um jogo muito fácil levaria ao tédio e um jogo muito difícil levaria ao estresse. O ideal é um jogo que possua essa média bem trabalhada. Contudo, isso não funciona para todos os jogos, pois muitos trabalham a partir da sua alta ou baixa dificuldade. Um jogo mais desafiador, com mecânicas mais complexas como os Dark Souls, por exemplo, tende a ser mais difícil para que o prazer ao passar pelos desafios seja maior, enquanto um jogo de mecânica mais simples como Candy Crush visa ser o mais relaxante possível, para que o jogador mantenha-se acomodado. Então esse foi o vídeo, espero que todos tenham gostado, divulguem o vídeo e obrigado por assistirem até o final. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.